Vida dos Santos, São Charbel Macluf, presbítero e monge, 24 de dezembro. Joseph Anton Macluf nasceu na aldeia de Bacacafra, Líbano, em 1828. Provavelmente em 8 de maio, em uma família de camponeses. Ele morava com seus 4 irmãos em uma aldeia. Sua infância terminou cedo. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos, e sua mãe se casou novamente com um homem piedoso que se tornou padre, segundo o costume da Igreja Oriental. Para Joseph, era sempre uma alegria ouvi-lo, como era falar dos 2 tios eremitas do Vale dos Santos. Para ele, esses homens eram super-heróis e queria seguir o exemplo deles, mas não pôde. Teve que ajudar a família como pastor aos 10 anos. Porém, passava todo o tempo livre rezando em uma caverna, um destino de peregrinações hoje chamada a Gruta do Santo. Era uma noite e ele ouviu uma voz do Senhor a chamá-lo, particularmente insistente. My Fault. Era 1851 e ele tinha 23 anos. Em poucos meses tornou-se monge da ordem maronita libanesa e mudou seu nome para Charbel, que em siríaco significa a história de Deus. Ele foi transferido algumas vezes, estudou teologia e com assiduidade e cuidou dos pobres e doentes, em obediência às missões que foram gradualmente confiadas, incluindo o trabalho do campo. Mas é a oração e a contemplação que ele prefere. Em 1875, Frei Charbel sentiu-se pronto para viver de acordo com a regra dos eremitas da ordem maronita, que previa os monges divididos em pequenas comunidades de até 3. Para ele, é como um segundo nascimento. Pôde rezar, trabalhar, rezar, observar, penitenciar-se, jejuar e silenciar-se. Os testemunhos referem-se a um monge zeloso, muitas vezes encontrado rezando de braços abertos numa cela muito pobre, da qual sai apenas para celebrar a missa ou quando lhe é expressamente ordenado. Foi no Natal, precisamente durante a missa, que Charbel sentiu-se mal no momento da elevação, depois de uma agonia de 8 dias em que outros monges o ouviam rezar, e na qual ele continua a observar a regra, recusando, por exemplo, alimentos mais nutritivos. Ele morreu em 1898, mas a morte, como sabemos, não é o fim. Depois de alguns meses, maravilhas começaram a acontecer. Muitos monges juram ver o túmulo do Frei Charbel iluminado por luzes não naturais durante a noite. Um dia, o túmulo foi aberto e seu corpo encontrado intacto, com a temperatura corporal de um ser vivo. E isso acontecera mais de 2 vezes. Quando foi aberto novamente, porque o corpo exalava uma mistura de sangue e água. Durante o último reconhecimento, em 1950, seu rosto foi impresso em um pano e muitas curas instantâneas ocorreram entre os presentes. Espalha-se a fama de santidade deste pequeno monge silencioso, que começa a ser invocado, e por sua intercessão multiplicam-se as curas milagrosas. A Igreja já não tem dúvidas, e Paulo VI, quem o beatifica e depois o canoniza.
assim o recorda. Ele pode fazer-nos compreender, no mundo fascinado pelo conforto e pela riqueza, o grande valor da pobreza, da penitência, da ascese, para libertar a alma na sua ascensão a Deus. Após a beatificação, o corpo de Frei Charbel já não escorria. Outros santos do dia: Santa Paula Isabel Serioli, Santa Esmirna, São Delfino, Santa Tarsila e Santa Emiliana.